Então vamos lá, vamos começar a falar sobre Estatuto da Criança e do Adolescente, parte 5. Vamos então falar hoje do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, tá? Então, esses direitos estão previstos no artigo 53 a 59 do ECA, vocês podem dar uma olhadinha aí, logo se situar direitinho. E como o artigo 54, parágrafo 1º, diz que o direito à educação, o direito à cultura, o direito ao esporte e o direito ao lazer são direitos públicos subjetivos da criança e do adolescente, esses direitos estão aqui relacionados nesse capítulo aqui. O direito à educação, como nós sabemos, é um direito extremamente importante, não se pode falar em desenvolvimento da criança e do adolescente sem educação. O direito à cultura, que é o acesso às manifestações culturais da comunidade, o esporte como mecanismo de interação social e até como mecanismo de repressão à criminalidade infanto-juvenil, e o lazer de uma forma geral, né? A criança, ela tem que ter lazer, ela tem que ter diversão. Veja que quando o Estatuto coloca como direito público subjetivo, significa que se esse direito for cerceado, nós podemos utilizar de mecanismos legais, remédios legais, para ver satisfeito esse direito. Então vamos continuar aqui, passando aqui esse slide. Qual a importância disso aqui? É possível a tutela por ação civil pública. E aqui eu quero dar vários exemplos de propositura de ação civil pública que nós, no exercício da Promotoria da Infância e Juventude, fizemos, né? Nós tanto atuamos para conseguir vaga numa creche de uma criança que vai até 3 anos, como isso através de, primeiro, o Ministério Público, quando a mãe chega lá e diz que a criança não está tendo acesso à creche, a gente primeiramente tenta, através de ofício, com a secretária municipal de educação, conseguir o lugar dela nessa creche. Se eu não conseguir no primeiro ofício, além de ligar pessoalmente para a secretária, a gente vai mandar um segundo ofício. Se não vê nenhuma resposta, a gente já na terceira tomada de decisões, a gente já faz a ação civil pública. Quero dizer aos senhores que na área da infância, acho que já tive a oportunidade de dizer, eu não tenho nenhum registro de fracasso nessas ações civis públicas. Nós entramos, conseguimos uma vaga na creche, nós entramos, conseguimos uma vaga na escola, nós tínhamos um problema lá de um curso que não estava funcionando à noite, e nós conseguimos através de uma ação civil pública. Então, nós tivemos várias decisões favoráveis no sentido de incluir a criança nessa área de educação, tá? Não tive ação civil pública na área da cultura, do esporte e do lazer, mas evidentemente que eu queria aqui ressaltar da importância principalmente do esporte e do lazer, né? Como forma de prevenção da criminalidade infanto-juvenil. Em 1989, eu tive a oportunidade de viajar ao Canadá. E, na época, havia um aumento da violência infanto-juvenil em Londres e havia uma diminuição da violência infanto-juvenil lá em Vancouver, na British Columbia. E os ingleses começaram a pesquisar o porquê do Canadá apresentar um índice de violência infanto-juvenil baixo. E eles descobriram que o Canadá tinha um programa de esporte em que as crianças e principalmente os adolescentes eram incluídos em programas de vôlei, de futebol, de basquetebol, de natação. E essas crianças, após o período da escola, ou mesmo através da escola, dentro da própria escola, em campeonatos, primeiro municipais, depois estaduais, né? Lá são as províncias, são províncias no Canadá, e isso fazia com que a criança ficasse, e o adolescente ficasse absolvido na sua função ociosa. Então ele não ficava ocioso, ele tinha alguma coisa
para ser feita. Razão pela qual o Canadá conseguiu então combater a criminalidade. Bom, a ação civil pública se baseia no fato de que é um direito da criança, é um direito do adolescente à educação, direito público subjetivo. Se a criança está em idade escolar e a escola se recusa a fornecer, eu posso ingressar com uma ação civil pública com o pedido de eliminar uma tutela antecipada para que ela seja incluída naquele programa. Então é um direito que pode ser exigido erga omnes, contra todos. O poder público é obrigado a fornecer ensino público e gratuito de primeiro grau. Então não tem essa história da diretora chegar e dizer, olha, não tem vaga. A diretora é obrigada a arranjar uma vaga. Ah, mas a sala está lotada. Arranja uma cadeirinha, coloca mais um, mas a criança não pode ficar sem estudar, né? Vamos passando aqui. Então, ainda no direito à educação, cultura, esporte e lazer, nós fomos para o artigo 54, parágrafo 2º, que diz, dispõe sobre a responsabilização pessoal do administrador pelo descumprimento dessa regra básica. O administrador do instituto educacional, a diretora da escola, ele responde pelo descumprimento dessa regra básica. Qual é a responsabilização? Nós temos a responsabilização através de uma infração administrativa e nós temos, como nós já vimos, a questão do abandono intelectual, que é crime. Então ele pode ser responsabilizado, inclusive administrativamente, quando é caso de evasão escolar e ele não comunica o conselho tutelar sobre essa evasão escolar, e pode ser responsabilizado penalmente no caso do abandono intelectual, que é quando a criança não é colocada para estudar quando ela está em idade escolar. É o caso de falta de vagas no ensino fundamental, tá? E a falta de vagas, qual é hoje o problema da educação brasileira? Não é tanto a falta de vagas, né? Hoje, o nosso problema maior é a qualidade do ensino. É a qualidade da sala de aula, é a qualidade da merenda escolar, é a qualidade e qualificação dos professores, porque nós já conseguimos colocar quase 100% em sala de aula, mas eu preciso que essa sala de aula hoje me dê uma qualidade para que eu possa capacitar aquele aluno para o mercado de trabalho futuro. Vamos passando. Então, os pais estão obrigados a matricular os filhos em estabelecimento oficial de ensino fundamental. Nós já vimos em outra aula sobre o abandono intelectual, que o pai que não matricula o filho em idade escolar sem justa causa no estabelecimento oficial de ensino fundamental, ele, além de ser processado pelo abandono intelectual, ele pode ser destituído do poder familiar. Nós falamos da ação de destituição do poder familiar pelo descumprimento desse preceito aqui. Os dirigentes de estabelecimento de ensino deverão comunicar ao Conselho Tutelar, vamos passando aqui o slide, ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público, à autoridade judiciária e à autoridade policial, maus tratos. Então, se chega uma criança lá na escola e essa criança, ela está com marcas de espancamento, o dirigente escolar professora tem que comunicar ao diretor e o diretor comunicar ao Conselho Tutelar, ao MP, à autoridade judiciária, à autoridade policial. Evasão escolar, e eu destaco que existem ao longo do Brasil, existem vários programas, né, de combate à evasão escolar. Tem um programa muito bom que é feito lá no Rio Grande do Sul, em que o Conselho Tutelar vai na casa do pai, na casa da mãe daquela criança que saiu da escola, para saber por que aquela criança saiu da escola, né? Então é a saída injustificada de criança e adolescente da escola, porque o crime o abandono intelectual pressupõe a saída injustificada, né? Se a criança sai da escola por um motivo de saúde grave ou por algum motivo que se justifique, eu posso então dizer que não há crime, porque só há
o crime de abandono intelectual quando há saída injustificada da criança e quando existe a falta de comunicação com o Conselho Tutelar, o MP, sobre a questão dos maus tratos. Vamos passando. Direito à profissionalização, proteção no trabalho. Bom, aqui nós vamos falar do artigo 60 a 69 do ECA. O artigo 60 proíbe o trabalho de menor de 14 anos, salvo como aprendiz. Preste atenção, para que a gente não interprete que o ECA é contra o trabalho, o ECA não é contra o trabalho. O ECA parte de um pressuposto, de um estudo científico, que se comprova que a criança, nos primeiros anos de vida, ela precisa de uma formação intelectual. Então ela precisa ir para a escola. Se você submete a criança, na sua tenra idade, ao trabalho, ela provavelmente vai diminuir a sua capacidade educacional. Um exemplo disso são alguns alunos, se a gente comparar, por exemplo, o aluno que trabalha de manhã e de tarde e que vem para a sala de aula à noite, né, o adulto, com certeza o rendimento dele será muito menor do que o aluno que estuda de manhã ou à tarde e que não tem a necessidade de trabalhar. Não é verdade? Nós sejamos justos. Então, se eu coloco uma criança para trabalhar, como vocês devem estar lembrados dos nossos ensinamentos de história da Revolução Industrial, em que tinham crianças que trabalhavam 12 horas por dia, né? Em condições precárias, né? No ambiente de trabalho precário, em condições de habitação, saneamento precário. Ora, você simplesmente está fadando aquela criança ao insucesso, né? Então, para que não seja, para que não diga que o ECA está contra, não. Existe um estudo científico que comprova que, pelo menos até essa idade aqui, ela deve ser mantida na escola. O que não proíbe que ela possa ter um trabalho como aprendiz. Aprendiz. Então, ela vai aprender alguma coisa na condição de aprendiz, que é um trabalho que é destacado do trabalho dela, do trabalho do adulto normal. Então ele tem uma série de exigências, né? Aquele trabalho, ele não visa a produtividade da empresa, o lucro da empresa, o melhor interesse da empresa, não. O trabalho do aprendiz, ele visa o ensinamento da criança ou do adolescente, tá? Visa o melhor interesse da criança e do adolescente. O aprendizado pressupõe que seja realizado em favor da criança e do adolescente, não da empresa. Essa é a diferença entre o trabalho do aprendiz e o trabalho normal. O aprendiz é aquele que está aprendendo o trabalho. E aí eu poderia citar, por exemplo, pode colocar a criança como aprendiz hoje em dia para, por exemplo, aprender a fazer aqueles programas de computador, gráficos, né? Pessoas que aprendem a fazer videogame, esses aplicativos de celular, são hoje situações que tem até uma criança que é paraense, que tem, parece que 12 anos, salvo engano, que ele hoje foi contratado pela Microsoft para produzir aplicativos de celular. Está ganhando uma grana preta. Bom, mas então, importando mais os ensinamentos e não a produção. Então, o aprendiz, gente, ele não visa aquele trabalho para produzir para a indústria, não. Ele visa o ensinamento. O mais importante no aprendizado é o ensinamento dele. Então, o juiz, mediante alvará, poderá autorizar o trabalho do menor de 14 anos, tá? Mas ele deve, nessa decisão, respeitar as regras do ECA. Quer dizer, nós tivemos um caso, lá inclusive em Icoaraci,
em que o filho queria trabalhar, salvo engano, numa padaria. Ele tinha praticado um ato infracional e ele tinha sido qualificado, né? E por ele ter sido qualificado na função de padeiro, ele queria trabalhar numa padaria. E o pai chegou lá: doutor, mas o meu filho quer trabalhar. E ele parece que tinha 13 anos, mas era um menino já crescidinho, né? E foi feito toda uma exposição de motivos, dizendo que ele havia recebido uma qualificação e que lá ele trabalharia na condição de padeiro, mas sempre visando o ensinamento e não a produção. Então, essa posição jurisprudencial de que pode ser autorizado o trabalho mediante alvará judicial do juiz da infância. Vamos passando aí. Todavia, mesmo assim, o juiz, para conceder o alvará, deverá observar as proibições do ECA. E quais são as proibições do ECA? Não pode passar. Quais são as proibições do ECA, gente? Primeiro, são proibições do ECA. Primeiro, trabalhar em local insalubre para o adolescente. Então, tu não vais colocar o adolescente para trabalhar num garimpo, por exemplo, manuseando mercúrio, né? Não vai colocar o adolescente para trabalhar numa carvoaria, né? Porque isso aí não é um trabalho salubre, é um trabalho insalubre. Primeiro ponto. Segundo ponto, segunda proibição: trabalho em local impróprio para a formação moral do adolescente. Tu não vais colocar o adolescente para trabalhar num prostíbulo. Tu não vais colocar um adolescente para vender jogo do bicho, para trabalhar num bingo, para trabalhar numa casa de shows, em que as mulheres pousam no palco pelada. Não me parece ser um ambiente que vá contribuir para a moral do adolescente. Muito bem, o senhor gostaria, né, se o senhor fosse adolescente, mas não pode, está proibido. O adolescente também, número 3, não pode trabalhar à noite, ou seja, das 22 às 5 horas da manhã. Por quê? Porque, gente, por ele ser adolescente, ele precisa dormir. E o sono nessa época é importante porque ele está justamente na fase de crescimento. É quando os hormônios do crescimento estão atuando sobre ele. E o sono, ele tem justamente mais sono nesse período. É normal que ele tenha um pouco mais de sono. Por isso que algumas escolas da Europa já estão adotando um horário a mais para a entrada dos alunos. Em vez deles entrarem 7 horas, entram 8, algumas já entram 9 horas da manhã, justamente para que ele possa trabalhar. E muito mais razão tem o ECA para trabalhar, para proibir o trabalho à noite. Isso tudo, gente, eu quero dizer que as proibições que estão no ECA não foram feitas por acaso. Houve um estudo científico que se comprova que o trabalho noturno é prejudicial ao adolescente. Número 4, o ECA proíbe que o trabalho prejudique a frequência à escola. Então, se a escola dele é de manhã, de 8 ao meio-dia, de 7 a meio-dia, ele não pode trabalhar nesse mesmo horário, que ele vai prejudicar o horário escolar. Tá certo? Então, ele tem que trabalhar como aprendiz, mas num outro horário, no caso, à tarde. Direito à profissionalização, proteção do trabalho. O ECA também permite o trabalho educativo, que é aquele em que prevalece o caráter de aprendizado sobre o de produção. O que seria um trabalho educativo? Existem nesses bancos aí, Banco da Amazônia, né? Bradesco, vários, Caixa Econômica, várias, e até hoje já temos até no Ministério Público um programa que o adolescente pode estagiar no Banco da Amazônia em trabalhos educativos, né? Então, eu mesmo tenho a honra de dizer que eu fui estagiário do Banco da Amazônia, não como adolescente. Eu já entrei no banco, já tinha 19 anos, mas o banco foi excepcional para mim, porque além de eu entrar num estágio de direito e eu comecei a aprender as peças, eu também aprendia os programas de computador. Na época era o WS, era o Supercalc, né? Você lembra do Supercalc? 1900 era Cid Almeida, né?
era bem velho, mas ali foi a base que eu aprendi do WS, foi a base que eu tenho hoje do Microsoft Word e do Excel, né? Do Excel. É o WordStar, exatamente. Então, esse é o trabalho educativo. Então, o trabalho educativo se difere do aprendizado porque é efetuado em programas sociais, podendo ser público ou privado, né? E nós temos, então, também o trabalho do poder público no sentido de educar aquelas crianças e adolescentes. E também eu destaco o trabalho da igreja. Existem missionários que dão aula de inglês, dão aula de informática para populações mais carentes. Vamos passando agora para a prevenção. Prevenção. Princípios básicos da prevenção. Bom, nós já vimos esses princípios básicos, vamos só repetir para vocês. Primeiro princípio é o princípio da cooperação. É dever de todos zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Quando a gente fala dever de todos, começa pela família, passa pela escola, vai para o próprio Estado e qualquer um de nós que verificar que a criança está em situação de risco, deve denunciar essa violação do direito da criança, tá? Então, pelo princípio da cooperação, todos nós temos que cooperar. Princípio da responsabilidade, o número 2, em cada caso concreto, o descumprimento dos deveres de prevenção poderá acarretar em sanções de natureza penal, civil e administrativa. Nós já tivemos a oportunidade de falar em outra aula do crime de abandono intelectual, que é deixar de matricular o filho injustificadamente na escola, quando ele está em idade escolar, no abandono moral, quando ele é colocado em locais impróprios, como casas de prostituição e etc., e do abandono material, que é deixar o filho de dar aquele sustento, né, alimentação adequada para o filho. Então, tudo isso aqui gera natureza penal, que são esses crimes, vamos passar aqui. Administrativa, porque o diretor do estabelecimento ele é punido, ou civil, porque isso pode gerar uma indenização civil, uma reparação do dano, atingindo tanto a pessoa física, no caso o pai ou a mãe, quanto a pessoa jurídica, quanto pública ou particular. A pessoa jurídica seria, por exemplo, a escola, aquela escola que deixou de cumprir os direitos da criança. Vamos passando. Ainda nas regras gerais, o poder público regulamentará as diversões e os espetáculos públicos. Aí eu pergunto para os senhores, em época de carnaval, a criança ou adolescente quer participar do carnaval. Em época de quadrilha, festa junina, a criança e o adolescente quer participar da quadrilha. Pergunto, os senhores entendem que há necessidade de autorização judicial, sim ou não? Gente, precisa. Quando se tratar de diversões e espetáculos públicos, né? Nós temos aqui, por exemplo, no Centur, um campeonato de quadrilha. E mesmo que o pai e a mãe vá, o responsável geral por aquelas quadrilhas, ele entra com um pedido. Se é carnaval, ele entra com pedido. Se é uma peça teatral que aquela criança vai participar, ele entra com pedido. Se é uma quadrilha que ela vai participar, ele entra com pedido. E aquele pedido ele vai ser deferido pelo juiz da infância, preenchidos determinados requisitos legais. Então, por exemplo, a criança não poderá permanecer além de um determinado horário e etc. Então, ele vai estabelecer horários, os locais onde aquelas crianças vão ficar, idade de frequência, né? Então, diga. Só criança ou adolescente? Também é um adolescente, porque é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Você concede a parte? Pois não. Agora ele me consegue, o Júlio não quer conceder. Essa lição é brincadeira com ele. Não, mas isso faz parte do júri. E o que é igual a legal,
verdade, é verdade. Hein? É, grande abraço. Voltando. Porque até tem matéria de jornal, com essas blitz nas festas que ganham uma cidade bem festeira, que encontra pais com filhos, adolescentes atrapalhados. Vejo assim. Mas deixa eu te explicar o que acontece. Não tem a ver o que ele está falando. E eu queria te explicar o seguinte: se vem uma fiscalização, um conselho tutelar aqui, vamos supor no Centur, ou vem os agentes de proteção aqui no Centur e pegam essas quadrilhas funcionando, e essas quadrilhas não têm autorização judicial para tal, as quadrilhas podem ser autuadas. O estabelecimento, a associação, ele pode ser autuado. Ele pratica o que a gente chama de infração administrativa, e ele pode ser punido com multa, é dinheiro. A gente vê mais, Né? então, quando o adolescente está desacompanhado. Não. Espetáculos, toda vez que se trata de diversões e espetáculos públicos. No dia a dia, na prática. A gente vê na prática diferente, é isso que eu estou comentando. Não, mas quando... Inclusive em matéria de TV, quando um canal de Supermercado vai num programa desse aí, uma batidão aí na polícia, mas a galera aí da DPA aí, da Delegacia de Proteção ao Adolescente, encontra o adolescente desacompanhado, aí sim, o adolescente... Da data. Né? Da data lá. Mas quando tem o maior responsável. Não, eu estou falando em espetáculos e diversões públicas, né? Então vamos fazer a divisão. A minha irmã estava no bar, ela tinha 15 anos, estava com o namorado, a mãe do bar, o namorado. Estava lá retirar a menina. Porque existem determinados locais que não são adequados para o adolescente. Num local como esse, num bar, o adolescente pode, numa situação, consumir bebida alcoólica, usar droga, ou até ser objeto de abuso sexual, alguma coisa assim, tá? Então, por isso é que, às vezes, o conselho tutelar ou os agentes de proteção vão no estabelecimento e autuam o estabelecimento. Então, diversões... Não, volte lá, calma lá. Diversões e espetáculos públicos, há necessidade de que o juiz dê o alvará, estabelecendo horário, local, idade, frequência, e o responsável pelo espetáculo ou diversão deverá colocar as normas em local visível, tá? Até que horas aquela criança pode, qual é a frequência, etc. Crianças menores de 10 anos só poderão assistir espetáculos, diversões públicas, se estiverem acompanhados pelos pais ou responsáveis. Agora, atenção para que eu não coloquei a jurisprudência aqui, mas fiz uma pesquisa sobre essa situação aqui. Houve uma situação em que o pai e a mãe levaram uma determinada criança, eram 3 filhos, essas crianças foram para assistir um filme. E o filme era inapropriado para a idade daquelas crianças, mas o cinema, o pai e a mãe preenchem uma autorização e você pode entrar com a criança para assistir. Só que, por infelicidade daquele pai, o conselho tutelar, o agente de proteção, estavam fazendo uma fiscalização no local. E quando viram que aquela criança estava acompanhada com o pai e a mãe, num espetáculo, no caso era um cinema, né? E que era inadequado para a idade daquela criança, o que é que eles fizeram? Obrigaram o pai e a mãe a retirarem a criança do local. Esses pais recorreram e o STJ manteve a decisão. Eu tenho, mas em outro slide, não nessa aula aqui, posso depois mostrar para vocês, de que foi mantido a decisão de que agiu corretamente, não houve abuso de poder por parte do conselho tutelar, porque era inadequado para aquela criança, tá? Passando. Oi? Sim.
Regras gerais, vamos lá. As revistas e publicações consideradas impróprias para crianças e adolescentes deverão circular lacradas e com aviso a respeito. Então, se vocês perceberem, quando vocês vão na banca de revista, vê lá a revista Playboy, ela está com uma capa fosca, né? Ou não? Depende, mas deveria, né? Ela deveria. Então, há polêmica no assunto, por isso que vocês estão rindo. Na verdade, gente, o que a Playboy tem feito, ela tenta